Prazer, meu nome é Pedro, tô aqui com o João Vitor. Prazer, gente, tudo bem? Nós somos do Consulting Club e vamos apresentar agora o terceiro e último vídeo dessa série de vídeos do processo seletivo. Nesse vídeo, o nosso planejamento é abordar 4 principais pontos. Primeiro, fazer uma breve introdução ao Crafting Case, então falar o que é o Crafting Case, quais são essas habilidades testadas no curso. Segundo ponto, entrar mais a fundo nos 6 módulos do curso, ou seja, essas 6 habilidades que são testadas, e aí realmente conseguir explicar elas a fundo para vocês. Terceiro ponto, fazer uma mock interview, né, uma entrevista simulada do Case Online Food Delivery, que a gente tirou do Casebook da NYU 2015. E por último, ter uns direcionamentos finais para vocês pensarem os próximos passos para a gente conseguir continuar essa trajetória de aprendizado de vocês. Entrando na introdução do Crafting Cases, o que é o Crafting Cases em si? Ele é uma plataforma de cursos, artigos e vídeos montada por 2 ex-consultores brasileiros, um da McKinsey e um da Bain. E ele, bem diferente de todos os outros conteúdos de consultoria, de case interview aí fora, ele foca mais nas habilidades dos candidatos versus em estruturas de frameworks padronizadas que já auxiliam o candidato a resolver alguns tipos de problemas. Então, o que seria esse foco na habilidade mesmo, né? Então, esse foco na habilidade é basicamente focar na qualidade da sua aprendizagem para um treino de uma habilidade específica. Ou seja, ele faz até uma analogia relacionando ao futebol, como se fosse você aprender a tocar primeiro, a dar o passe, a aprender a chutar, a aprender a ter condicionamento físico, entender um pouco mais sobre tática. Então, você aprende todos os artefatos que você precisa para você poder desempenhar bem no jogo de futebol. E ele leva essa mesma analogia para uma case interview. Então, ele tem 6 habilidades que ele foca, que são as principais habilidades para você conseguir aprender e performar bem numa case interview. E quais são essas habilidades? Essas habilidades são divididas em 2 grandes grupos. Primeiro, um grupo relacionado à análise e depois um grupo relacionado à estrutura. No grupo relacionado à análise, são três habilidades que são faladas, que são a estimativa, interpretação de gráficos e análise, e no grupo de estrutura, brainstorming, framework, teste e hipóteses. Eu, João Vitor, vou fazer os 3 primeiros módulos, que é o módulo de estimativa, interpretação de gráficos e análise, e o Pedro vai fazer os 3 últimos módulos, que é o módulo de brainstorming, framework e teste hipótese. Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor sobre o Crafting Cases, eles têm no site deles bastante conteúdo, bastante artigos, eu recomendo bastante vocês darem uma olhada lá. E agora a gente vai começar então cada um dos módulos. Bom, o que é a estimativa? A estimativa é basicamente uma forma de estruturar uma estimativa de algo de mercado que você não tem acesso a esse número. Ela serve para você conseguir ter um melhor entendimento do problema do qual você está trabalhando. Por exemplo, o cliente, num projeto de consultoria, o cliente quer expandir o seu negócio para São Paulo, mas ele não sabe se vale a pena. E aí, para isso, uma das principais tarefas do trabalho da consultoria é entender qual o tamanho daquele mercado em que ele está inserido em São Paulo. Ou seja, entender qual a quantidade de lâmpadas que são vendidas em São Paulo, ou entender a quantidade de academias que tem no Rio de Janeiro, enfim, ter a estimativa de como que, da quantidade ou até mesmo da receita, enfim, a gente vai entrar no detalhe melhor, mas entender a fundo como que funciona aquele mercado, qual o tamanho daquele mercado na cidade específica que o cliente quer atuar. E por que isso é importante para o processo de seleção de uma grande consultoria estratégica? Bom, eles conseguem avaliar se você consegue mostrar o seu jeito de abordar problemas. Eles conseguem avaliar também se você consegue ter uma visão global daquele problema, ou seja, se você não esquece nenhuma premissa a ser adotada para a resolução do caso. Por exemplo, vamos supor que você esteja estimando a quantidade de laptops vendidos no Brasil. Você tem que levar em consideração algumas coisas, como por exemplo, tem gente que não tem condições de ter um laptop, ou tem gente que não tem interesse em ter laptop. E tem gente que prefere desktop ou iPad versus laptop. Por exemplo, tem crianças que não compram laptop, são os pais que compram laptop para elas. Enfim, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de você adotar a sua premissa para entender a quantidade de laptops vendidos no Brasil. Além disso, eles conseguem avaliar se você consegue entender se aquele número final que você chegou, vamos supor, tem 1 milhão de laptops. Cara, esse número faz sentido? Não faz sentido? A gente vai entrar melhor nesse ponto durante a explicação do vídeo, mas é realmente ter um mínimo de senso de negócios para ver se aquele valor faz sentido ou não. E por quê? Porque na hora do trabalho do dia a dia, todas essas habilidades vão ser necessárias. Bom, antes da gente entender qual é a melhor forma de preparação,
vocês têm que entender também que o módulo de estimativa que o Crafting Cases aborda, ele é nomeado em outras metodologias através de Market Sizing. Por quê? Porque a principal forma de estimativa que existe em cases de consultoria é de estimativas de tamanho de mercado. Então, outras metodologias levam esse nome também. Então, para vocês buscarem melhor outras formas, é recomendado vocês entenderem isso também. A melhor forma de preparação para a gente é você estudar o Market Sizing dentro do livro Case in Point, do Marco Cosentino, e você também estudar o Crafting Case. E aí, com isso, com esse estudo dos dois, você fazer um mix entre esses dois e montar o seu próprio approach para a resolução desses problemas. Bom, após isso, a gente vai também, já passei aí sobre os 3 primeiros pontos, a gente vai passar aí também sobre como o Crafting Case aborda, então a gente vai mostrar realmente a metodologia detalhada dos 5 passos deles, e por último, eu vou trazer também umas dicas finais. Bom, entrando na metodologia deles, eles separaram o approach em 5 passos. São, primeiro, clarificar o problema, depois estruturar o problema, terceiro, escolher as premissas, quarto, calcular os valores e quinto, checar a resposta. A gente vai entrar em cada um deles e explicar como que se resolve um caso de estimativa dando esses passos que o Crafting Case aborda. O primeiro passo no módulo de estimativa é clarificar o problema, que é basicamente buscar um completo entendimento do problema e ter certeza que você não está faltando nada para você poder conseguir começar a trabalhar naquele problema. Então, por exemplo, mercado de azeite de oliva. Se você está trabalhando no mercado, ele pede para você estimar, por exemplo, estima para mim o mercado de azeite de oliva. Primeiro de tudo, você tem que saber aonde que isso está se localizando, né? Que no caso ali é no Brasil. Você tem que saber também qual unidade de trabalho que ele está querendo trabalhar. Então, se é reais por ano, ou seja, a receita desse mercado. Se é a quantidade vendida no ano, ou seja, ou também a quantidade vendida no semestre, a quantidade vendida em 5 anos, enfim. Isso tudo pode variar e é muito relevante você fazer todas essas perguntas de clarificação para você conseguir realmente entender o problema. Alguns exemplos de perguntas aqui que a gente separou são esses, como eu já falei antes. Primeiro, unidade de trabalho. Segundo, região de atuação. Terceiro, algum termo específico que você não tenha entendido ou que você não tenha familiaridade ainda, como, por exemplo, lifetime value, custo por clique, custo por aquisição de cliente, market share, same sales store, etc. E assim vai. Quarto e último ponto é você também fazer perguntas sobre o entendimento do modelo de negócio do cliente. Às vezes, ele quer que você estime algo muito mais complexo, um case um pouco mais difícil, com alguma particularidade, e aí você precisa realmente fazer perguntas para entender tanto sobre o setor em que aquele cliente está inserido, quanto sobre o negócio dele em si. Talvez o negócio ele tenha um modelo de receita diferente, ele tenha distribuição por canais diferentes, que você não tenha tanta familiaridade, e faz sentido você fazer as perguntas, porque antes de você começar a estruturar o seu problema, é necessário se entender a fundo sobre ele para você poder começar e não no meio do caminho não ter que voltar e fazer outras perguntas clarificadoras. O próximo passo é realmente você estruturar o problema, ou seja, sair do seu objetivo até ter valores que você consiga estimar através da lógica. Então, no caso aqui, o exemplo que eu estou trazendo para vocês qual o tamanho do mercado de chicletes nos Estados Unidos. Esse é até um exemplo do curso do Crafting Case que eu estou trazendo aqui, antecipando um pouquinho o ensino de vocês. Bom, ele pega, então, quando você está fazendo um case mesmo, você vai pedir um tempo para montar a sua estrutura, e aí depois você vai montar essa estrutura. A estrutura que o Crafting Case sugeriu, e que eu acho que faz bastante sentido, é você pegar o mercado de chiclete nos Estados Unidos, que é receita por ano, você dividir por preço vezes quantidade, que é levando aí um pouco a relação, a analogia ao profitability do Victor Cheng, que vocês já assistiram anteriormente. Então, quantidade de chiclete vendido vezes o preço por chiclete, e para você abrir um pouco mais nessas quantidades de chiclete vendido, você abrir em consumidores, e o consumo anual por consumidor, e aí esse consumo anual você pode botar um consumo semanal e depois multiplicar por 52 semanas, que são as 52 semanas de um ano. E aí, para você entender a quantidade de consumidores, você pegar toda a população dos Estados Unidos e fazer essa taxa de penetração de chiclete no mercado americano. Após estruturar o seu problema, você vai escolher todas as premissas que vão embasar o seu modelo. Ou seja, você vai usar dados e lógicas para embasar suas escolhas dos valores em cada bucket dentro da sua estrutura. Essa lógica pode ser dada através de senso comum, experiência própria. Às vezes o próprio entrevistador tem a informação e às vezes você sabe que aquela informação por algum artigo, algum embasamento mais teórico seu.
Por exemplo, no caso que a gente trouxe aqui, do qual o tamanho do mercado do chiclete nos Estados Unidos, mesmo caso do anterior, a gente vai avaliar o preço por chiclete. E para a gente conseguir fazer isso, uma abordagem seria segmentar o chiclete pelos tipos de chiclete que existem, ou seja, premium e não premium, ou seja, o básico, né? E poder conseguir criar um preço por chiclete a partir disso, através de uma média ponderada com isso. E aí, para você conseguir fazer isso, por exemplo, uma resposta seria: de acordo com a minha experiência, um premium custa 0,25 cents, né? $1 o pack com 4, então cada unidade custa 0,25 cents. E o não premium custa custa em média de 0,05 cents, né? E aí a proporção de quantidade de não premium para premium é de 4:1, sendo assim o preço médio, então, final é de 0,09 centavos. Faz sentido esse número? Bom, essa seria uma resposta, um modelo padrão aí que você poderia seguir, mas também, óbvio que tem diversas outras formas de você conseguir estimar isso, beleza? Alguns exemplos de sanity checks que você pode fazer é, por exemplo, uma comparação com o mercado ou empresas parecidas com a daquele cliente ou daquele mercado que o cliente está querendo entrar, ou até mesmo comparar com gasto por pessoa por ano, para você ter uma sensibilidade ali do quanto que é gasto por pessoa por ano naquele tal material, naquele tal produto. Ou até mesmo, se você não tiver o que comparar, diga os dados que você pediria para tomar essa decisão, para tomar essa comparação exata. Bom, e como dicas finais, primeiro é importante lembrar que não só o conteúdo do Crafting Cases é suficiente para você ter uma preparação muito boa, também é necessário você estudar um pouco melhor o Case in Point do Marco Cosentino, exatamente a parte de Market Sizing desse livro. Por que isso? Porque ele tem uma abordagem de households e uma abordagem por separação de população por classe social e por faixa etária, que são muito importantes para toda essa sua análise. Bom, aqui tem alguns to-dos aí, se vocês quiserem ir fazendo e ir consultando a gente fica à vontade de consultar a gente, pode chamar no Instagram, pode mandar no contato que eu vou deixar no final do vídeo, mas aí tem alguns to-dos, como por exemplo, a quantidade de personal trainers em Londres, a quantidade de reais gastos em colchões no Brasil, enfim, tem alguns cases aí interessantes para vocês estudarem, beleza? Bom, por último, importante lembrar que a clarificação, nesse caso aí desses cases que vocês vão fazer, a clarificação você pode assumir o que for preciso para você começar o case, porque você não vai ter uma resposta específica, e a população de cada local será dada. Então, a população dos Estados Unidos, Rio Grande do Sul, Brasil, Londres, com exceção, né, se você estiver trabalhando com população do Rio de Janeiro, de São Paulo ou do Brasil. Essas três você tem que saber, beleza? Fechamos assim, então, o módulo 1 de estimativa. Bom, entrando no módulo 2, então, na interpretação de gráficos, que é a mesma coisa que o Chart Interpretation. Então, para a gente entender o que é essa habilidade, né, de Chart Interpretation, é basicamente a habilidade que foca em você conseguir visualizar gráficos e tabelas e conseguir, através dessa visualização, interpretar o que ele está te passando, entender quais são as possíveis causas e implicações dos dados demonstrados ali. Não basta só você saber ler e calcular os números. É necessário também você ter uma noção de negócios para você entender o que pode ter acontecido para chegar naquele número e o que pode acontecer no futuro se a tendência continuar ou até mesmo o que você pode fazer para diminuir essa tendência. Bom, por que é importante isso para um processo seletivo de consultoria? Primeiro, o dia a dia de trabalho vai ser basicamente fazendo análises que futuramente vão ser mostradas para o cliente através de gráficos e tabelas. Ou seja, é algo que você já deve estar se familiarizando para começar a trabalhar lá. Segundo, ler gráficos e tabelas é importante para avaliar o seu lado quantitativo e também o seu lado qualitativo. Quantitativo na questão de valores que o gráfico te dá e o que se pode conseguir daquilo. O qualitativo numa questão das causas e tendências que você pode obter a partir da leitura daquele gráfico. Como melhor forma de preparação para esse tipo de habilidade, para a gente do Consult Club, as principais formas são ler os artigos dos sites das Big Three, fazer cases que possuam gráficos e fazer as drills, né, os treinos que esse curso promove para você. Mais para frente a gente entra no detalhe em outras possibilidades também. Mas beleza. Então, depois disso, a gente vai também entrar agora, né, em como que o Crafting Case aborda esse problema e, por último, a gente vai trazer algumas dicas finais. Bom, entrando em como o Crafting Case aborda o problema,
a gente tem aí um three-step approach. Primeiro, o foco é entender o exhibit, segundo, é gerar insight, e terceiro, é fazer uma síntese e pensar nos próximos passos. Para a gente entender o exhibit, a gente tem que ter certeza de que a gente entende todas as informações que possuem no gráfico. Ou seja, a gente tem que entender os termos, as unidades que estão sendo tratadas ali. A gente tem que entender se o gráfico está sem a informação ou unidade definida. Às vezes, você não conhece o termo ou a unidade que está sendo trabalhada ali. Às vezes, você não entende o que está escrito no rodapé, que pode ser decisivo para você interpretar aquele gráfico. Então, é muito importante sempre perguntar antes de começar a sua análise, para você ter certeza que não está faltando nenhum ponto daquele gráfico. É até esperado isso de você. Muitas vezes, em algumas empresas, eles deixam faltando alguma informação para ter certeza de que você vai perguntar e você vai entender, saber interpretar aquele gráfico. E o segundo passo é gerar insight, ou seja, através do seu objetivo, você conseguir gerar insight para poder conseguir chegar cada vez mais perto dele. É importante para fazer isso, sempre você trazer os valores de diferença do gráfico entre um momento e outro. Por exemplo, às vezes é entre ano e outro, às vezes é entre uma planta A e planta B, às vezes é entre a indústria A e a indústria B. Então é importante você sempre trazer os valores de diferença entre um e outro. E terceiro e último ponto é sintetizar e pensar em próximos passos. Ou seja, entender o so what daquela análise e sugerir os próximos passos. É necessário você, após toda a sua análise, pensar o que essa análise está me dizendo, é realmente entender. E aí, o que eu faço com essa informação? E depois pensar em como entender esse problema mais a fundo ou até mesmo como solucionar esse problema. Por exemplo, o exemplo aí da DRE de 2016 do curso. Ao a gente analisar a DRE do negócio ano a ano, a gente viu que o CPV e as despesas com venda foram que levaram à queda de 300 mil na lucratividade do meu negócio. E como próximos passos, para a gente entender melhor essa diferença nesses dois pontos, primeiro, no CPV eu buscaria entender os relacionamentos com os fornecedores, segundo, buscaria entender a mudança no mix dos meus produtos, e quanto às despesas com vendas, eu buscaria entender dois principais pontos. Primeiro, a política de comissões da minha equipe de vendas e segundo, os descontos potenciais resgatados nesse período. Isso seria uma sugestão, né, de approach para essa síntese e próximos passos. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, dê uma olhada no curso do Crafting Cases, que ele explica muito melhor. A gente está querendo passar mais uma visão global sobre o módulo de interpretação de gráficos para vocês entenderem, no geral, como é que funciona, beleza? Com isso, então, a gente parte para as dicas finais. Primeiro ponto é vocês entenderem que essa é uma habilidade relativamente simples e para você conseguir solucionar e se está bem preparado para ela, a prática é a chave. Então, fazer bastante case com gráficos para você conseguir realmente se tornar bom nessa habilidade. Bom, e aí uma outra dica também é outras formas de se preparar, né? Que a gente separou aqui algumas para vocês poderem consultar. Primeiro, é você ler os artigos nos sites das consultorias, que não só vai te dar uma interpretação de gráficos melhor, mas também vai te dar uma noção de negócios cada vez melhor sobre o artigo, o assunto que você estiver lendo. Segundo ponto, é você fazer as provas de business case, então da BEM, do BCG e outras, para você conseguir interpretar gráficos melhor e poder tomar decisões, né, e análises a partir disso. É você fazer cases com gráficos, é você fazer o módulo de interpretação de gráficos do Crafting Case com o approach deles, mais os drills deles, e outros sites também, Prep Lounge, Master the Case, M-Consulting Prep. A gente vai botar na descrição do vídeo o link, né, que eu peguei aí alguns links para vocês poderem consultar e estudar um pouquinho melhor esse módulo, beleza? Então assim a gente parte para o módulo 3. Nesse módulo, a gente vai entender o que é o módulo de análise, por que ele é importante no processo seletivo, qual a melhor forma de preparação, como o Crafting Cases aborda esse módulo e, por último, as dicas finais. O que é essa habilidade análise? É realmente você conseguir analisar um problema através da pedida de informações, ou seja, está sempre sendo data-driven, né, direcionado por dados, para que assim a gente consiga chegar numa conclusão e auxiliar na tomada de decisão para a solução daquele problema. Por que isso é importante? Bom, esse módulo, né, ele é o cerne de todo o trabalho dentro da consultoria. Então, basicamente, por que ele é importante? Porque o dia a dia do trabalho é exatamente esse: realizar as análises para atingir o objetivo do problema, que é o projeto em si. E como melhor forma de preparação para esse tipo de habilidade,
a gente pensou em 3 principais. Primeiro, realizar case interviews mais voltadas para um lado quantitativo, realizar os drills do curso, né, do Crafting Case, e por último, fazer as provas de Business Sense, porque elas vão te dar uma noção bastante interessante nesse sentido. Bom, como o curso aborda, a gente vai entrar nisso ainda, e por último, as dicas finais que eu vou entrar depois de como o Crafting Cases aborda. O primeiro passo da approach do Crafting Cases é estruturar a sua análise, ou seja, montar o plano específico que você vai usar para enfrentar aquele problema específico. É bom você falar inicialmente o que você vai fazer, porque isso vai mostrar para o entrevistador que você pensa de uma forma estruturada e que você vai conseguir chegar na resposta posteriormente. Mesmo se no meio do caminho você errar algum cálculo, e enquanto você estiver passando esse material, esse conteúdo para ele, ele vai poder te corrigir, ele vai poder te mostrar que tá faltando algo ali, e aí você vai ter a possibilidade de corrigir mais assertivamente. Para conseguir estruturar a sua análise, é bom pensar no passo a passo, porque é mais simples. Para você começar, é um passo a passo, é uma metodologia mais simples para você fazer. Mas também pode ser usada outras formas, né? Tais como equação, tais como uma issue tree, né? Como foi falado aí no vídeo do Vitor Cheng. E tudo isso, né, focado em você conseguir enfrentar esse problema. Então, primeiro, estruturar a análise. Segundo passo é pedir as informações. Então, às vezes, os dados eles vão ser dados inicialmente, às vezes não. Quando eles não forem dados, você deve sempre pedir as informações para ver se eles têm ou não, porque muitas vezes eles podem possuir essa informação e você não vai precisar estimar. Mas se ele falar, não, eu não tenho essa informação, e aí às vezes você vai precisar estimar alguma informação específica dentro daquela sua análise, beleza? Depois disso, o passo é realmente calcular os valores, e aí você deve ser preciso e eficiente, fazer os cálculos rápido e corretamente. Para isso é necessário você treinar, calcular através de shortcuts, né, através de atalhos. Então tem várias fontes para vocês fazerem isso, só vocês pesquisarem na internet, Case Interview Math. Tem bastante coisa, bastante conteúdo sobre como se preparar para isso. Mas também podem ficar tranquilos que esse passo aqui, de calcular os valores, de acordo com a sua preparação, que você vai praticando, vai fazendo cases, você vai conseguir começar a entender e fazer contas cada vez mais rápido. Quando você estiver estudando para o GMAT também, quando você estiver estudando para a prova de Business Sense, enfim, tudo isso vai te dar uma bagagem muito boa, então fica tranquilo se você não está fazendo as contas muito rápidas ainda, é uma coisa tranquila, é uma preparação, é um passo a passo, beleza? E aí depois disso, os próximos passos. Então, bem parecido, né, com o modelo lá do Chart Interpretation, é você conseguir pensar no so what do projeto. Então, é você recebeu a análise, terminou a análise, chegou ao número final, e aí? O que você vai fazer a partir disso? Então, você deve estar sempre pensando no e aí, o que aquilo impacta, e nos próximos passos da análise, para entender o objetivo, para que assim você consiga ter uma performance ótima, beleza? Bom, indo para as dicas finais, então, eu separei aqui 2 principais dicas. Primeiro, a matemática de Case Interview. Então, nesse módulo fica muito notória essa matemática da Case Interview, então é bastante importante vocês estudarem isso. Então, eu botei aí de novo Case Interview Math. E depois também a preparação através do GMAT mais Business Case, você também vai estar trabalhando essa sua matemática. O segundo ponto é que essa é uma habilidade muito trabalhada em cases. Então, a maior parte dos cases tem alguma análise, tem uma brainstorming, tem um framework. Então, a prática é a chave realmente desse módulo aqui, beleza? Vamos começar o módulo 4 de brainstorming com o que é um brainstorming. Um brainstorming é você organizar e representar as suas ideias de forma estruturada e organizada. É você dividir o seu problema inicial em problemas menores e ir atacando um de cada vez. Um brainstorming não é você anotar tudo que vem na cabeça no papel de forma não estruturada. Você tem que manter a estruturação desde o início. Aqui nós vamos ver como se faz um brainstorming e alguns exemplos. Nós vamos dividir um brainstorming bem executado em 3 etapas. A primeira delas sendo definir e estruturar o seu problema. Similar ao que era feito no Estimations, você tem que entender muito bem o seu problema e sempre ser MIS, ou seja, ser mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo, ou seja, sem gaps e sem overlaps. Agora que você entendeu o seu problema e a estruturação inicial do seu case já está feita, você deve priorizar os seus drivers. Você tem que pensar no impacto e na probabilidade de cada cenário que você desenhou. Por exemplo, um CEO mordido por uma cobra é devastador para uma empresa, mas a probabilidade de isso ocorrer é muito baixa. Depois disso, você tem que gerar hipóteses sobre o porquê, como cada bucket anterior ocorreu e como você pode melhorar.
Vamos para o seguinte exemplo. Imagine que a receita de uma mineradora caiu 30% no ano, mesmo ela tendo investido bastante. O que você acha que pode ter acontecido? O exemplo da resposta ruim seria, por exemplo, você simplesmente dizer: a demanda caiu. Então teve uma recessão, os seus clientes estão com o inventário muito cheio, a equipe de vendas não tem feito um bom trabalho. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode querer falar. Sabemos que a mineradora teve uma queda na receita, mesmo investindo pesado. Então, ou ela vendeu menos, ou vendeu por um preço mais barato. Este comecinho do framework é miss, pois não tem como que a empresa perda receita sem motivo de estar listado. Lembrando que lucro é diferente de receita. Se formos analisar mais profundamente o bucket do volume, nós veremos que ou ele caiu porque a produção caiu, ou a demanda no mercado como um todo está baixa, no caso uma recessão, ou então porque essa empresa especificamente perdeu market share. Aprofundando novamente, nós vemos que a produção pode se dar por diversos fatores, como novas regulamentações, poucos novos contratos, falta de equipamentos ou de funcionários. A parte da demanda pode ter caído por recessão global, má reputação da marca, novas tecnologias substituindo os minérios ou então uma deterioração da imagem das mineradoras no geral. Agora, lembre que ser miss significa que não pode ter nem gaps, ou seja, todas as possíveis razões para a produção ter caído ou a demanda estar baixa tem que estar aqui, e você não pode ter overlaps, ou seja, nenhum dos buckets da última coluna pode estar em mais de uma coluna anterior. Por exemplo, novas regulamentações ambientais não pode estar na produção nem na baixa demanda. E agora eu pergunto para vocês, isso está realmente miss? Pausa este vídeo agora e confira se esse framework realmente está miss. Foi? Vamos lá. Bom, má reputação da marca não significa que a demanda no geral caiu, mas sim que a empresa em si perdeu o market share, então deveria estar no bucket de baixo e não embaixo da demanda. Uma outra forma de estruturar essas ideias pode ser um simples diagrama. Neste diagrama 2x2, nós temos 4 caixas que relacionam produtos com clientes. Abandonando o exemplo da mineradora, uma nova versão de um produto já existente da empresa seria um novo produto para os clientes antigos. De forma semelhante, se a empresa entrar no mercado novo, você estaria vendendo produtos novos para clientes novos. Se a empresa, digamos, decide tomar um marketing mais agressivo, você estaria vendendo produtos antigos para clientes novos, e um programa de fidelidade, você estaria vendendo produtos antigos para clientes antigos. Esta forma é muito útil quando você não consegue dividir o seu problema inicial em uma árvore, por exemplo. E não se engane, há infinitos diagramas como esse. Na tela estão apenas alguns exemplos, mas você pode colocar o que você quiser. Bom, passando para o próximo módulo, começaremos com o que é um framework. Um framework é basicamente um guia. Ele é um plano com todas as perguntas que você precisa responder para chegar à solução do seu case. Eles são muito importantes durante os processos seletivos porque você mostra para o seu entrevistador que você consegue pensar de maneira estruturada. Agora, nós iremos falar sobre os diferentes tipos de frameworks, como resolver cada um deles e umas dicas finais. Existem dois tipos principais de frameworks, o de árvore e o conceitual. Nós vimos estes dois tipos de frameworks no módulo passado. O de árvore é ideal para cases mais simples, mas como não será possível utilizá-lo todas as vezes, nos cases mais complexos, nós pulamos para o framework conceitual. Este é o famoso 3-6, Company, Customer, Competition. Esse é o framework conceitual mais conhecido e usado. Somente as 3 categorias, normalmente, não serão suficientes para que você resolva um case de forma efetiva. Então sempre será necessário adaptá-lo com categorias extras, sempre adicionando os key players no mercado. Em um case de uma petroleira, por exemplo, uma boa ideia seria adicionar cartéis como o PEP. A ideia é usar de 4 a 5 categorias diferentes, e lembre-se que nenhum framework nunca vai se repetir. Todos são únicos. Nós iremos dividir o processo de se montar um bom framework em 4 etapas. A primeira sendo definir e estruturar. O primeiro passo vai ser você repetir o case para seu entrevistador, de forma similar ao que era feito no Estimations, para você ter certeza de que está indo na direção certa. Sempre faça perguntas clarificadoras. Se você não entendeu algum ponto específico, algum termo de mercado, alguma unidade de medida, caso o case seja sobre performance, cheque com o seu entrevistador qual medida de performance ele está falando. Ao final dessa etapa, você deve ter um framework parecido com este aqui. Agora, você deverá priorizar os seus drivers. Seria muito bom se nós tivéssemos tempo suficiente para analisar todos os pontos do nosso framework, mas infelizmente nós não temos. Então nós temos que priorizar. Ao escolher os principais, lembre-se sempre de pensar na probabilidade e no impacto de cada um. Por exemplo, o CEO da empresa ser mordido por uma cobra seria devastador, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. E se lembre sempre de ser miss. Sempre.
Depois, nós devemos criar hipóteses sobre o porquê de cada bucket anterior ter acontecido, assim como suas causas e seus efeitos. Todas as suas hipóteses devem ser testadas. Não quer dizer que você irá testar todas, mas quer dizer que todas elas podem ser testadas. Em alguns casos, você não chegará à etapa de testar as suas hipóteses, pelo menos não todas, mas todas devem poder ser testadas. Vamos a um exemplo prático. Imagine que ao fazer um case na companhia aérea, na categoria Company, você botou a seguinte pergunta: quais as principais rotas servidas por tal companhia aérea e quanto cada uma representa em termos de número de assentos vendidos e receita? Qual é a hipótese por trás dessa pergunta e como você poderia testá-la? Dá um pause no vídeo e pensa. Foi? Vamos lá. Bom, ao fazer aquela pergunta, um candidato provavelmente estaria pensando sobre o fato de existir ou não alguma rota aérea que outras empresas não atuam direito. Talvez nenhuma empresa sirva essa rota, talvez por um preço muito caro, talvez tenha muitos poucos voos. Bom, não iremos entrar nesse mérito agora. E como você testaria essa hipótese? Pensa um pouquinho novamente. Bom, existem duas formas principais de testar essa hipótese. A primeira seria ver uma lista com todas as rotas aéreas, com o market share de cada uma e a sua sensibilidade e preço. A segunda forma seria fazer um survey com todos os passageiros, ou pelo menos uma amostra, perguntando quais rotas eles acham que poderiam ser servidas melhores, ou se tem alguma rota que eles queriam que fosse servida, mas não é. Não existe uma fórmula mágica para se melhorar em frameworks, porém, mais indicada é sempre prática e melhorar seu business acumen, que seria basicamente como um sexto sentido para negócios. A principal forma de melhorar isso é lendo mais sobre negócios. A Bain e a McKinsey possuem um aplicativo com os insights. Seria o Bain Insight e o McKinsey Insight. Indo para o sexto e último módulo, o do teste de hipóteses. Um teste de hipóteses é bem straightforward. É basicamente você testar a sua hipótese. E, novamente, não tem uma fórmula mágica, é prática. O principal insight aqui é você perceber que todo efeito tem uma causa e uma consequência. Por exemplo, se seus empregados não são treinados, o que acontece? Bom, eles manuseiam o equipamento de forma incorreta, fazendo assim com que hajam perdas, ou até mesmo acidentes. Aqui fica bem claro esse mecanismo de efeito, causa e uma consequência. Se você olhar para uma hipótese e não conseguir resolver, tente sempre dividir por região ou canal de distribuição. De forma geral, sempre divida a sua hipótese em hipóteses mais simples e vá atacando uma de cada vez.